Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos novamente à nossa aula, à nossa imersão em noções de direito constitucional. E agora a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre os nossos direitos e garantias fundamentais de uma forma mais específica, né? De uma forma mais enfática, entendendo de fato como funciona essas garantias, como funciona o exercício desse direito dentro do nosso contexto jurídico, dentro do nosso contexto social. Então vamos lá. Pegando o artigo 5º da Constituição, tem que ler o artigo 5º? Tem que ler o artigo 5º. Precisa decorar o artigo 5º? Não precisa, mas é importante entender quais são os principais pontos ali dentro dele que costumam aparecer em prova como letra de lei mesmo, né? Então aparece o artigo ali para você realmente dizer se aquela informação está correta, está incorreta. Então é importante sim correr o olho, tá? É um dos artigos mais importantes da nossa Constituição. Porém, os principais pontos dele, o que mais costuma aparecer nas provas, a gente vai ver aqui de uma forma mais afunilada, mais detalhada, para que todo mundo esteja bem preparado. Então vamos lá. Artigo 5º, né, caput da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então vamos lá, quem tem a sua Constituição aberta, eu recomendo grifar essas palavrinhas que são muito chave quando a gente vai resolver uma questão e é muito fácil escorregar numa casca de banana dentro desse contexto, tá? Então aqui a gente consegue ver alguns direitos que estão consagrados já no caput do artigo 5º. O que isso significa? Eles são mais importantes do que os outros? Não, eles não são mais importantes, mas eles têm uma aplicabilidade mais assegurada, mais visível, mais palpável dentro do nosso ordenamento jurídico e são os chamados direitos basilares, né? Eles servem como uma base para o desenvolvimento de todos os nossos outros direitos também. Então, por conta disso, esses são os principais que acabam caindo nas provas de concurso e que a gente precisa entender o que eles querem dizer dentro de cada um dos contextos, tá? Então aqui a gente tem na nossa primeira linha do caput do artigo 5º, todos são iguais perante a lei. O que isso significa? A partir do momento em que nós dizemos que todos são iguais perante a lei, nós podemos concluir que não existe qualquer diferença em termos de direitos entre homens, mulheres, adultos, idosos, crianças, negros, brancos, gays, heterossexuais. Nós partimos de um pressuposto de que a lei não vai tratar de uma forma distinta as pessoas, porque nós todos estamos em um patamar de igualdade dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do nosso sistema legal, certo? Sem distinção de qualquer natureza, ou seja, a lei ela não vai tratar de nenhuma forma diferente as pessoas que são iguais. Então, todas as pessoas sujeitos de direito terão assegurado tratamento igual perante o ordenamento jurídico. Garantindo-se aos brasileiros. Essa parte dos brasileiros eu grifo porque a gente vai voltar a conversar numa próxima aula sobre quem são os brasileiros. Por mais que essa pergunta possa ser um pouco estranha, né, para quem está começando o estudo jurídico agora, o estudo do direito constitucional, nós temos os brasileiros natos e nós temos os brasileiros naturalizados. A partir do momento em que o artigo 5º coloca brasileiros aqui,
é importante fazer essa ressalva de que, independentemente deles serem natos ou naturalizados, ou de qual critério seja abordado para a definição da sua nacionalidade, eles estão assegurados igualmente dentro do sistema jurídico, dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? E aqui vem um ponto que é um pouquinho polêmico e um pouquinho controverso. E aos estrangeiros residentes no país. Esse residentes gerou uma série de discussões, a gente consegue ver discussões doutrinárias, a gente consegue ver discussões legais, até que o STF, que é o guardião e o responsável por realizar a interpretação do texto constitucional e dirimir esses eventuais conflitos, essas situações em que nós talvez não conseguimos compreender muito bem o que o texto constitucional quis dizer, ele nos diz que os brasileiros e estrangeiros de um modo geral, e não apenas os residentes no país. Ah, mas quem são os estrangeiros que não residem no país? Os turistas, por exemplo. Se a gente se apegar apenas à parte seca, apenas à parte teórica do direito constitucional e da nossa Constituição, os turistas não teriam assegurados esses direitos fundamentais. Então quer dizer que eu não posso assegurar a um turista o direito à vida? Eu devo assegurar a esse turista o direito à vida. Então, por conta disso, é que o STF esclareceu para todos nós que não apenas os estrangeiros residentes no país, mas que todos os estrangeiros têm em si abarcado esse rol, esse leque de direitos fundamentais. Na hora da sua prova, é muito importante você prestar atenção, tá? Se perguntar sobre o posicionamento do STF em relação à interpretação do caput do artigo 5º, é importante lembrar que não são apenas os estrangeiros residentes no país, mas sim todos os estrangeiros. Agora você está lá realizando uma prova, você não sabe se a alternativa é verdadeira ou falsa quando você vê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país, nananana. Olha, por contar estrangeiros residentes no país da mesma forma que consta no texto constitucional, é importante você tentar não escorregar nessa casca de banana e dizer, ah não, tá errada, porque não é os residentes brasileiros, os estrangeiros residentes no país, são os brasileiros e estrangeiros como um todo. É importante tomar esse cuidado e ver se a questão coloca de fato te perguntando qual é o entendimento do STF ou se ela apenas traz o texto constitucional. Nas questões em que apenas consta o texto constitucional, essa seria uma afirmação correta, porque vai ao encontro do que está disposto na Constituição. Perfeito? Vamos lá, continuando então. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Então, esses direitos que estão listados aqui no caput, eles são considerados, como eu comentei, os basilares, né? Não que sejam mais importantes dentro de uma óptica jurídica, mas aqui no nosso mundo dos concursos e das provas, e é isso que nos interessa nesse momento, são os que mais aparecem por conta disso, por estarem expressos no caput do artigo 5º. Então, são sobre esses direitos que a gente vai conversar de uma forma um pouquinho mais específica agora. O primeiro deles é o direito à vida. Quando eu falo direito à vida, eu estou falando do meu direito, Larissa, de existir, ou seja, de ser protegida, né, desde a minha concepção, de nascer, ter protegido a minha infância, garantido pelo Estado o meu desenvolvimento psicossocial saudável, com acesso à educação, à saúde, ao lazer, à cultura, me tornar uma jovem que tem acesso ao mercado de
de trabalho, uma adulta que tenha acesso a esse mercado de trabalho e que eu consiga viver a minha vida de uma forma plena. Ou seja, o direito à vida, ele não fala apenas de você poder nascer, existir e ficar lá tranquilo existindo. Ele está relacionado também à questão da dignidade da pessoa humana. É preciso que você tenha uma vida, mas é preciso que você tenha uma vida digna, tá? E por vida digna, entende-se que o Estado te assegure tudo aquilo que é preciso para o seu desenvolvimento perfeito em todas as esferas. Integridade física, moral e mais além ainda, emocional, psicológica, que você consiga receber todo o aporte necessário para esse desenvolvimento integral e digno. Então, o direito à vida é o direito de uma vida com qualidade, com dignidade, e não apenas o direito de não ser morta por qualquer pessoa que por alguma razão queira me matar. O direito à liberdade vem logo em seguida no nosso caput do artigo 5º e ele fala expressamente sobre as nossas liberdades. Lembra da aula passada que a gente conversou sobre os direitos de primeira dimensão? Então, a consequência de toda aquela luta, de todo aquele levante social, encontra-se expressa no nosso ordenamento jurídico ao passo em que nós temos assegurada, garantida a nossa liberdade. E o que é liberdade, Larissa? Liberdade é você poder pensar do jeito que você pensa, sem que o Estado olhe para você e diga como você deve pensar, como você deve seguir a sua vida. Liberdade é você poder ter qualquer religião, independentemente de qual ela seja, tanto que o nosso Estado é laico, né? Então você pode exercer a sua fé, a sua crença, o seu culto, a sua prática religiosa, independentemente de qual seja a sua bruxaria, o candomblé, o cristianismo, conforme você sentir no seu coração. O Estado te dá a liberdade de você exercer a sua fé. Fora isso, o Estado também nos dá a liberdade de ir e vir. Então eu posso sair da minha casa, eu posso vir aqui para o cursinho gravar aula, voltar para minha casa, eu posso viajar para um outro estado, eu posso viajar para um outro país se eu quiser e voltar para cá. O meu direito de ir e vir, a minha mobilidade é uma das minhas liberdades também. Nós temos a liberdade de expressão, que também acaba gerando algumas controvérsias aí, às vezes quando a gente vê alguns artistas com posicionamentos diferentes, né, do que a demanda social do momento, mas nós temos essa liberdade de expressão, né, a liberdade de expressão, ela acaba se manifestando com a ausência da censura em nenhum tipo de posicionamento artístico, musical, literário, né? Então nós temos a liberdade de expressar aquilo que nós gostaríamos, vedado o anonimato. Direito à igualdade. O direito à igualdade, ele tem duas subdivisões, duas categorias aqui. A primeira delas é a igualdade formal, que é aquela conversa que a gente acabou de ter. Homens e mulheres são iguais, brancos e negros são iguais, pessoas da comunidade LGBTQ+, e heterossexuais são iguais em termos de direito, tá? Isso é o que traz a igualdade formal. Porém, nós também temos a nossa igualdade material, que vem naquele contexto, né, que a gente já ouviu muito falar, sobre equidade e sobre tratar os iguais igualmente e os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Então aqui a gente vê uma necessidade de tratamento diferenciado na medida das desigualdades, ou seja, todos somos iguais dentro do ordenamento jurídico de uma forma formal. A lei vale para todos nós do mesmo modo. Porém, cada pessoa tem uma necessidade diferente em um momento diferente. Então o Estado, ele vai olhar para essa desigualdade, ele vai olhar para essa necessidade e ele vai acautelar cada pessoa conforme a sua necessidade individual dentro daquele período de tempo.
Isso não quer dizer que é desigual. Por exemplo, assim, um programa social, acredito que cabe bem dentro dessa questão. Um programa social, ele tem o intuito de auxiliar uma pessoa dentro da sua necessidade para criar, entre aspas, é claro, e aqui a gente está falando de teoria, né? Para criar essa condição de igualdade material, né? Então a gente tem esse ponto material e esse ponto formal, essas duas subdivisões dentro do contexto do direito fundamental da igualdade. Direito à segurança, né? O direito à segurança, ele diz respeito ao poder de punição de Estado, visando a proteção dos seus indivíduos. O que isso significa? O Estado, ele tem o poder de punir. É como se todos nós abríssemos mão de um pouquinho da nossa liberdade para que o Estado conseguisse reger harmônica e pacificamente a nossa sociedade e todos nós tivéssemos a mínima segurança necessária para conseguir desenvolver a nossa vida como ela deve ser, né? Também diz respeito à proteção dos indivíduos em face do poder de punição do Estado. Desse modo, prevê que ninguém poderá ser punido por fato que não seja previsto em lei. Então, da mesma forma que o Estado tende a proteger a nossa segurança, porque ele tem o dever de punir, visto que nós abrimos mão de um pedacinho da nossa liberdade individual e demos para ele, né, para que o Estado consiga ter essa regência sobre nós e automaticamente nos proteja. Nós também temos o nosso direito à segurança face ao próprio Estado. Então, por exemplo, não existe um crime que não seja tipificado previamente em lei. Eu não posso ser presa, ser condenada, ser detida por um crime que não esteja especificado no Código Penal ou numa legislação especial. Um policial, uma força ali que represente esse braço do Estado, não pode olhar para mim e decidir me prender porque de repente usar cabelo solto é crime. Não, peraí, é preciso que isso seja tipificado criminalmente antes de eu ser detida, certo? Então eu não posso ser detida por nenhum tipo de circunstância, ação ou omissão que não seja tipificada em lei. Alheio a isso, eu também não posso ser considerada culpada até que se prove o contrário. Por quê? Porque eu tenho o meu direito à segurança contra a arbitrariedade do Estado, né? O Estado, ele não pode crescer para cima de mim e usurpar o seu poder para me prejudicar. Justamente porque eu sou protegida pelo direito fundamental à segurança. Nós temos também aqui o direito à propriedade, né, que aparece lá no caput do artigo 5º, e esse direito de propriedade, ele vem nos dizendo que todos nós podemos ter as nossas propriedades, as nossas casas, né, os nossos bens, tudo aquilo que é considerado nosso. Então, o Estado, ele nos dá o direito de sermos donos de algo, perfeito? Porém, dessa mesma forma, assim como o Estado me permite ser dona dos meus bens, ter as minhas posses, a propriedade, ela também deve atender ao princípio da função social. E o que é a função social da propriedade? Ela deve existir para um fim, não apenas para um mero capricho, né? Ela precisa ser devidamente aproveitada, ela precisa cumprir a sua função social, ou seja, trazer benefícios para o seu proprietário e para os que ali residem, para os que ali trabalham também. É pautado nesse princípio da função social da propriedade que se levantam as discussões no Brasil atualmente sobre reforma agrária, por exemplo. Né? A gente tem grandes extensões de terra e fica esse questionamento, será que toda essa terra, muitas produtivas, mas muitas improdutivas também, que estão lá paradinhas e que têm o seu dono, estão atendendo essa função social? Será que elas vêm desenvolvendo aquilo que elas têm potencial para desenvolver em termos de benefício para o seu proprietário, mas também para os trabalhadores, para as pessoas que talvez precisem daquela terra? Então, se aparecer na sua prova isso,
A questão da reforma agrária, ela está relacionada aqui ao direito à propriedade. Haja vista o fato de que toda propriedade precisa atender à sua função social. Isso não se aplica apenas no interior, né, nas fazendas, nessas terras produtivas, nessas terras férteis. Nós também temos a função social da propriedade muito vigente nos centros urbanos, ao passo em que uma casa ou um terreno, por exemplo, que não é utilizado e que é muito grande, se ele não cumpre a sua função social, por exemplo, assim, a gente tem uma demanda social muito grande por moradia, né? Em um determinado lugar, um determinado terreno, seria possível a gente construir diversos apartamentos que sirvam como moradia para essas pessoas, mas o proprietário simplesmente não quer, por um mero capricho, por um mero ego, a propriedade dele não está atendendo a sua função social. Então, isso é passível de receber alguns tipos de sanções, como por exemplo um valor progressivo de IPTU, até que essa propriedade passe a cumprir a sua função social, certo? Ou seja, toda propriedade é direito. Eu tenho o meu direito de ter as minhas posses, porém, as minhas terras precisam cumprir a sua função social, que fala sobre o aproveitamento racional e adequado daquele espaço. Partindo desse pressuposto, então, a gente encerra essa primeira conversa sobre os direitos e garantias fundamentais lá do artigo 5º, tá? Então, esses são os principais tópicos que o artigo 5º traz pra gente. Vimos especificamente ali sobre os direitos que estão trazidos no caput e que mais costumam aparecer nas provas. Dando sequência a essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento, nós chegamos aqui nos direitos sociais, fazendo um aporte também com a nossa aula anterior, os direitos lá de segunda dimensão, né? Os direitos relacionados ao caráter prestacional do Estado, ao dever do Estado nos dar, nos conceder alguma coisa. Esses direitos sociais, eles se encontram no artigo 6º da Constituição. Precisa ler o artigo 6º? Precisa ler o artigo 6º também, porque tem bastante conteúdo, né? Bastante questões ali que às vezes estão pautadas dentro desses direitos. Apesar de que a gente vai ver aqui um pouquinho, um a um deles, né? Quais são esses direitos sociais assegurados pelo artigo 6º da Constituição e, obviamente, é o ponto em que mais costuma aparecer dentro das questões nos últimos anos também, tá? O primeiro deles, e talvez o principal, é o direito à educação. A educação, ela é a base da construção de qualquer sociedade. Então, a educação, ela é assegurada a todas as pessoas, porque todos têm o direito de se desenvolver mentalmente, socialmente, psicologicamente, desenvolver o seu intelecto e ter acesso ao conhecimento, né? Então, a educação, ela é considerada um direito social garantida pela Constituição desde as fases mais iniciais, né, como a educação infantil, até o ensino superior, o acesso ao ensino superior por meio das instituições públicas. Direito à saúde, saúde de qualidade e gratuita, na medida da necessidade de todas as pessoas. A gente conhece que a realidade do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ela não vai perfeitamente ali ao encontro do que a Constituição nos prevê, tá? Porém, aqui a gente está falando de um aporte teórico, daquilo que o texto constitucional nos assegura. E o nosso direito à saúde, ele entra nesse leque de uma forma plena, eficaz e gratuita. Então, qualquer pessoa que precise de saúde tem garantido pelo Estado esse acesso, essa concessão. Direito à alimentação, que é até um pouco contraditório dentro de uma realidade social, dentro de um país onde ainda existe fome. Porém, o direito à alimentação também integra o rol dos direitos sociais e é
protegido pelo Estado, concedido pelo Estado, né? E aqui a gente fala também, novamente, dos programas sociais que têm esse caráter alimentar. Então, o objetivo dos programas sociais é erradicar a fome, fazer com que todo ser humano tenha acesso a refeições dignas, tenha garantido o seu direito à alimentação. No rol dos direitos sociais, nós temos também o trabalho. Porém, o trabalho não meramente formal, o fato de você conseguir um emprego. Isso também, todos nós temos direito a um emprego, né? E olhando a realidade brasileira, a gente consegue ver, diante dos tantos milhões de desempregados, que o Estado está falhando também nessa concessão empregatícia. Porém, todas as pessoas têm direito ao trabalho, têm a liberdade de trabalhar, a possibilidade de trabalhar e escolher a sua profissão. Eu, por exemplo, escolhi ser advogada. Eu fui lá, fiz o curso de Direito, passei no exame da ordem e me tornei advogada. Então, eu tenho a liberdade de escolher aquilo que eu quero fazer como meu trabalho. Mas não apenas isso, nós temos também a humanização do trabalho. Então, todas as pessoas têm direito ao descanso semanal, às férias remuneradas, à contraprestação pelo seu trabalho prestado, ou seja, o trabalho, né? O salário. Então, aqui, quando a gente fala sobre trabalho, nós temos tanto essa questão do emprego propriamente dita, quanto a liberdade de você escolher a sua profissão, como também a humanização, né, que é tão necessária para que a gente não tenha abusos dentro desse cenário. Moradia. Tanto é direito que a gente tem um banco público, né, que é a Caixa Econômica Federal, com seus programas e sistemas de financiamento de moradia. Então, teoricamente, todas as pessoas, todos os brasileiros têm direito à moradia. O mesmo vale para o transporte, por conta disso que existe transporte público, né? E aqui a gente já tem também uma relação com o nosso direito de primeira dimensão, direito de ir e vir, direito de locomoção. Então, para que o Estado assegure o meu direito de locomoção, a minha liberdade de ir e vir, é preciso que ele me forneça esse transporte. Lazer. O lazer é um direito humano e fundamental para o bom desenvolvimento psicossocial, então por conta disso nós também temos parques públicos, nós temos eventos públicos que são promovidos pelo espaço destinados a esse lazer, tá? Com o objetivo de prestar lazer para a sociedade. A previdência. Todas as pessoas têm o direito de ter acesso à previdência, a possibilidade, né, de se aposentar depois da sua contribuição. Então, a previdência também é um direito social que foi conquistado com muita luta aí dentro dessa questão das demandas sociais, mas também dos levantes sociais que aconteceram nos últimos tempos. Proteção à maternidade e à infância. Nós protegemos a maternidade, por conta disso é que existe até a própria licença maternidade, para que a mulher tenha a possibilidade de exercer o seu direito de ser mãe. Mas quando a gente fala sobre a proteção da maternidade, nós nem estamos falando meramente sobre a mulher em si, mas sobre o direito da criança, de receber o cuidado da mãe, de ter a mãe ali com ela, auxiliando naquilo que é tão necessário nos seus primeiros meses, primeiros anos de vida. Nós temos o ECA também, que é uma demonstração da nossa proteção à infância, né? Então nós cuidamos das nossas crianças, nós protegemos, nós reconhecemos as crianças como indivíduos de direito que são. Então por conta disso nós a ouvimos e nós as protegemos, nós as cuidamos, tá? E aqui, por fim, nessa primeira parte sobre os direitos sociais, nós temos a assistência aos desamparados. O que é essa assistência aos desamparados? Nós temos, por exemplo, o seguro-desemprego, que é um tipo de benefício social, de direito social, que vem para acautelar esses momentos em que as pessoas estão passando por algum tipo de desamparo. No caso aqui, o desamparo, né, do seu
Trabalho. Nós temos os nossos programas sociais que acabam cuidando também das necessidades dos desamparados, das necessidades daquele que tem alguma demanda específica que precisa ser cuidada com um pouquinho mais de olhar. Então nós temos uma série de programas sociais e assistenciais que vão ao encontro de prestar assistência nos momentos de desamparo para a sociedade. Então, essa nossa primeira conversa sobre direitos sociais, continuando o nosso tópico de direitos e garantias fundamentais, fica por aqui. Espero que você tenha tido um bom estudo e nos encontramos no próximo bloco.